Boa noite a todos, vereadores, funcionários. Em nome de Deus e do povo de Rio Novo, declaro aberta a reunião ordinária de 5/5/2025. Convido a todos a ficarem de pé em posição de respeito para a gente ouvir o hino nacional. Temos para hoje o projeto de resolução de número 003/2025 do Legislativo, requerimentos, onde eu peço à secretária Fabiana que faça a leitura do expediente. Boa noite a todos. Projeto de resolução 03/2025 designa membros para compor a Comissão Especial de Inquérito. O presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais, vai saber que esta Casa Legislativa aprovou e ele promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica nomeado os seguintes vereadores para compor a Comissão Especial de Inquérito. Presidente, Fabiana Evangelista Rodrigues. Secretário, Wellington Costa de Souza Silva. E membro, Fabiano Araújo Rodrigues. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais, 28 de abril de 2025. Wellington Costa de Souza Silva, Fabiana Evangelista Rodrigues, Sebastião José Esperança. Justificativa. A criação da Comissão Especial de Inquérito se justifica uma vez que se faz necessária a abertura de procedimento administrativo de apuração da responsabilidade pela manutenção da plataforma de elevação para portadores com deficiência na sede da Câmara Municipal por parte da construtora contratada para a realização de reforma do prédio. Câmara Municipal de Rio Novo, 28 de abril de 2025, Wellington Costa de Souza Silva, Fabiana Evangelista Rodrigues, Sebastião José Esperança. Requerimentos. Requerimento de número 125/2025, autor Sandro Gonçalves Dutra. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança, o vereador que abaixo subscreve
requer que após tramitação regimental seja enviada à Câmara, seja enviada ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Venho requerer ao Executivo, através do setor de obras, que seja feita uma rampa de acessibilidade na capela mortuária, do lado contrário da entrada principal, onde já existe. Justificativo. A entrada de acesso à capela que existe é totalmente sem condições de acessibilidade a pessoas com deficiências físicas e muitas delas não conseguem se despedir de seus entes queridos num momento tão difícil. Sala das Sessões Messias Lopes, Rio Novo, 28 de abril de 2025. Vereador proponente Sandro Gonçalves Dutra. Requerimento de número 126/2025. Autor, Fabiano Araújo Rodrigues. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança, requeiro nos termos do artigo 31 da Lei Orgânica que seja encaminhado por meio da mesa ao prefeito municipal de Rio Novo, senhor Guilherme de Souza Nogueira, que seja realizado um projeto de paisagismo em todas as praças de nosso município. Justificativo. Sabendo que um jardim florido e bem cuidado torna-se um cartão postal para os munícipes e visitantes. Sala das Sessões Messias Lopes, 29 de abril de 2025. Vereador proponente Fabiano Araújo Rodrigues. Requerimento de número 127/2025. Autor Tarque Gouveia Varoto. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem requerer que sejam realizadas as melhorias necessárias no local denominado quiosque, localizado no bairro Mangueiras, para que a comunidade utilize e posteriormente seja delegado a moradores em conjunto ao município a responsabilidade de zelo e autorização para uso do local. Justificativo. O quiosque sempre foi utilizado pela comunidade para festas, eventos e etc. Atualmente, devido ao abandono, o local tem sido utilizado de forma indevida o que causa vários problemas, principalmente a pessoas que moram no bairro, além de perderem uma área importante que sempre foi utilizada para o lazer. Sala das Sessões Messias Lopes, 30 de abril de 2025. Vereador proponente Tarque Gouveia Varoto. Requerimento de número 128/2025. Autor Tarque Gouveia Varoto. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem requerer que seja estudada a possibilidade de remoção da estrutura denominada de reservatório de elevação, localizada na pracinha do bairro Santa Clara. Justificativo. Tal estrutura, se utilizada, talvez poderia ser transferida de local e se não utilizada e necessária, poderia ser retirada para melhorar a estética da praça e do bairro, além do melhor aproveitamento do espaço pelas pessoas. Sala das Sessões Messias Lopes, 30 de abril de 2025. Vereador proponente Tarque Gouveia Varoto. Requerimento de número 129/2025. Autoria José Romeu Tostes, Wellington Costa e Sandro Dutra. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Seja informado o seguinte: se os motoristas que transportam as crianças e estudantes estão aptos a prestar tais serviços,
se está em dia a vistoria dos veículos do município e terceirizados que transportam crianças e estudantes. Justificativa. Devido a várias reclamações de pais preocupados com a segurança dos seus filhos, solicitamos que seja informado para atender aos questionamentos dos munícipes. Sala de Sessões Messias Lopes, 24 de abril de 2025. Vereadores proponentes: José Romeu de Oliveira Tostes, Wellington Costa de Souza Silva, Sandro Gonçalves Dutra. Requerimento de número 130, 2025. Autoria: José Romeu de Oliveira Tostes, Sandro Gonçalves Dutra, Wellington Costa de Souza Silva, Fabiano Evangelista Rodrigues, Fabiano Araújo Rodrigues, Tarque Gouveia Varoto, Jordão de Amorim Ferreira e Pedro Gonçalves Caetano. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo assina, os vereadores que abaixo assinam, requer que após a devida tramitação regimental seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: a disponibilização mensal das cópias do balancete resumido da receita e da despesa e os montantes de cada um dos tributos arrecadados e os recursos recebidos na forma do artigo 66 39 da Lei Orgânica Municipal, incluindo os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Rio Novo, 30 de abril de 2025. Vereadores proponentes: José Romeu de Oliveira Tostes, Wellington Costa de Souza Silva, Fabiano Araújo Rodrigues, Jordão Amorim Ferreira, Sandro Gonçalves Dutra, Fabiano Evangelista Rodrigues, Tarque Gouveia Varoto, Pedro Gonçalves Caetano. Justificativa. A solicitação da disponibilização mensal das cópias do balancete resumido da receita e da despesa, bem como dos montantes de cada tributo arrecadado dos recursos recebidos, encontra fundamento no princípio de transparência pública e no dever da prestação de contas à sociedade. Conforme previsto no artigo 66, 39 da Lei Orgânica Municipal, o acesso a essas informações fortalece o controle social e permite que os cidadãos acompanhem a gestão dos recursos públicos. Além disso, o fornecimento regular desses documentos contribui para a promoção da eficiência administrativa, facilitando o trabalho dos vereadores e demais responsáveis pela fiscalização dos atos e contas do Executivo. Tal medida assegura o cumprimento das diretrizes legais e dos padrões de transparência exigidos pelos órgãos de controle, reforçando a credibilidade e a legitimidade das ações governamentais perante a comunidade. Certo que seremos prontamente atendidos atenciosamente, vereadores José Romeu de Oliveira Tostes, Wellington Costa de Souza Silva, Fabiano Araújo Rodrigues, Jordão de Amorim Ferreira, Sandro Gonçalves Dutra, Fabiano Evangelista Rodrigues, Tarque Gouveia Varoto, Pedro Gonçalves Caetano. Requerimento de número 131 de 2025. Autor: Fabiano Araújo, Sandro Dutra e Wellington Costa. O presidente da Câmara Municipal, ao presidente da Câmara Municipal, senhor Sebastião José Esperança. Requeremos nos termos do artigo 31 da Lei Orgânica que seja encaminhado por meio da mesa ao prefeito do município, senhor Guilherme de Souza Nogueira, pedido de que seja analisado a possibilidade de marcação de todas as demandas de diagnóstico TEA
do transtorno do espectro autista, que se encontrar na Secretaria da Saúde. Justificativa: procurado por pais de crianças atípicas que alegaram necessidade de exames para determinar qual o nível de suporte para definir o tratamento. O objetivo é ajudar a pessoa com TEA a desenvolver habilidades melhorar a comunicação e a interação social e alcançar maior autonomia. Sala das Sessões Messias Lopes, 29 de abril de 2025. Fabiano Araújo Rodrigues, Sandro Gonçalves Dutra, Wellington Costa de Souza Silva. Aqui tem nós recebemos aqui da Câmara dos Deputados, do orçamento da União, um demonstrativo aqui de execução orçamentária, orçamento fiscal e seguridade social, recursos do orçamento da União pagos aos municípios. E aí aqui, todos os vereadores têm aí nas suas mesas, depois para analisar, tá? Em tempo, eu esqueci de comentar sobre a ata. Solicito aos vereadores a dispensa da mesma, uma vez que a mesma não foi confeccionada devido aí ao feriado do meio de semana. Projeto de resolução de número 03/2025, solicito também aos senhores vereadores não envie as comissões, uma vez que já está de conformidade com todos, já aceito por todos. Então, eu já vou colocar em votação. Projeto de resolução número 03/2025 designa membros para compor comissão especial de inquérito. Artigo 1º, fica nomeado os seguintes vereadores para compor a comissão especial de inquérito: presidente Fabiano Evangelista Rodrigues, segundo secretário Wellington Costa de Souza Silva, terceiro membro Fabiano Araújo Rodrigues. Esta lei é de vigor na data de sua publicação. Em única discussão e votação, os vereadores que aprovam permanecem sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 125/2025, autor Sandro Gonçalves Dutra, venha requerer ao Executivo, através do setor de obras, que seja feita uma rampa de acessibilidade na capela mortuária ao lado contrário da entrada principal, onde já existe. Em discussão e votação, a palavra vereador Autor Sandro Gonçalves, diretor, os caras, funcionários da casa, os colegas vereadores. Eu fiz esse requerimento aqui em cima de uma coisa chata, que foi a morte da filha da Maria. Eu estava na mina, pegando uma água lá, e uma pessoa, nada a ver da família, virou para mim e falou comigo: Sandro, faz um requerimento para o povo lá, se há possibilidade do Executivo, do setor de obras, fazer uma rampa de acesso ao contrário que vem de lá para cá, descendo, tipo assim, na casa da noite, falando assim, da noite para cá, é uma coisa que está para chegar. Por quê? Segundo a pessoa que relatou, a Cristina Tila, aquela menina, não conseguiu ver ela, por causa das dificuldades dela física, entendeu? Então eu acho que é uma coisa justa e consegue ser feita. Que vem ao contrário, já tem uma já sobra, mas é muito única. Que, se for possível, aí, através do setor de obra, que consiga fazer isso para beneficiar muitas pessoas que às vezes perdem um ente querido e não tem condição de chegar no próximo para ver um momento que já é difícil, né? É só isso mesmo, uma boa noite. Inclusive, eu já tinha comentado, uma pessoa também pediu essa solicitação, e eu lembrei, né, que lá tem uma rampa de automóvel por lá. O automóvel vai a queda para cima, pode deixar a pessoa ali. Mas mesmo assim a pessoa pediu a rampa ali, quando você disse que o vereador está falando. Então, concordo com uma vez que jamais pessoas já pediram. Requerimento número 125/2025,
2025. Os vereadores que aprovam permanecem sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 126/2025. Autor Fabiano Araújo Rodrigues. Requer, nos termos do artigo 31 da Lei Orgânica, que seja encaminhado por meio da mesa ao prefeito do município de Rio Novo, senhor Guilherme Souza Nogueira, que seja realizado um projeto de paisagismo em todas as praças de nosso município. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permanecem sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento de número 127/2025, autor Tárek Gouveia Varoto, vem requerer que sejam realizadas as melhorias necessárias no local denominado quiosque, localizado no bairro das Mangueiras, para que a comunidade utilize-o e posteriormente seja delegado a moradores em conjunto ao município a responsabilidade de zelo e autorização para o uso do local. Em discussão e votação, o vereador autor Tárek. Boa noite a todos os vereadores presentes, mesa diretora, funcionários da casa, dos carros, população em geral, não presente aqui hoje na reunião. Então, o local que a comunidade sempre usou para fazer festas, eventos, inclusive eu já tive a oportunidade de participar de várias festas juninas, aniversário, e que o local está sendo usado para práticas ilícitas, que causa vários transtornos à população no bairro. E, como eu disse aqui, poderia tentar conversar, fazer uma reunião com o pessoal do bairro, fazer associação de bairro, se for muito complicado por causa da burocracia. Delegar, igual sempre era delegado, eu lembro que na época, até o nosso saudoso, o Bongal Flávio, ficava responsável da pessoa por ceder a chave do local, as pessoas utilizavam, limpavam. Então, procurar alguém da comunidade que se propõe a fazer isso, e a prefeitura disponibilizar a manutenção do local, as melhorias, para que não continue perdendo ainda mais, né? O local sendo mais deteriorado lá. Então, eu venho aqui pedir esse apoio aqui no Executivo para que faça isso aqui para a população lá do bairro Mangueiras. Requerimento número... A palavra, vereador Sandro. Queria parabenizar o vereador Pio Tárek, desde já, vereador, eu tive assinado o seu também, o seu requerimento. Também foi procurado a respeito disso aqui. A pessoa, aliás, foi todos os vereadores lá já antigos já. O Tárek está pedindo para fazer uma reforma, sim, tem que ser feita urgência, com uma certa urgência, ou senão derrubar. Porque, igual o vereador falou, que está sendo usado para fins ilícitas, encontro de moto, barulhenta, e sexo e outras coisas mais que não tem o caso da gente falar aqui. Então, que vem para o executivo aí possa dar uma para isso aí de imediato, urgente, de iluminação, porque, se eu não me engano, não tem um ano que foi feita a reforma da quadra toda feitinha, pintada, organizada, bonitinha. Se o senhor entrar, o senhor cai para trás. Banheiro depedrado, uma coisa está horrível. Então a população lá tem pedido isso já. Que dê uma olhada aí, e parabenizar aqui mais uma vez o vereador Tárek, e quero assinar, tá bom? Obrigado. A palavra, vereadora Fabiana. Eu também quero pedir para assinar esse requerimento, né? E assim, chamar a atenção aqui, né, dos colegas vereadores, né, que possamos repensar e pensar, né, junto com o executivo, a importância também, sabemos, né, temos ciência da obrigação do poder público, né, no cuidado desses espaços, né, mas visto que nós temos aqui na casa tantos pedidos, né, já de quadras, de pracinhas, né, que nós possamos também refletir, pensar e apoiar, né, a criação, reativação das associações, né, de bairro,
porque as associações de bairro são uma forma, né, da comunidade estar pleiteando, estar cuidando do seu lugar. É lógico, né, que não tirando a responsabilidade do poder público, mas eu acho assim, né, devido a tantos pedidos, tantos locais que aí no município estão precisando de manutenção, né, de serem cuidados, então que nós possamos juntos, né, buscar, né, esse apoio nos bairros, né, que nós possamos dar apoio, né, para a criação e reativação de associações, né, que realmente possam fazer alguma coisa, né, possam fazer o seu trabalho, né, a gente sabe que é um trabalho voluntário, mas é muito importante. O município que tem associações de bairro, ele fica a 500 anos-luz na frente dos outros, mas né, são pessoas da comunidade que vão trabalhar de forma voluntária, então eu acho que nada mais justo, né, do que nós, enquanto poder público, darmos esse apoio e buscarmos essa parceria e iniciarmos aí esse trabalho com eles. A palavra ao vereador Zé Roberto. Pela ordem, senhor presidente, eu parabenizo a todos que já falaram aí e como da sua fala, Fabiano. A gente tem que, cada um de uma forma de hoje, incentivar o esporte. Hoje, por exemplo, eu falando sobre o esporte, eu tive um contato com o secretário de esporte e um diretor do Braiana. Então, foi dito aqui nessa casa que a secretaria, através do prefeito, iria assumir a despesa do professor, no caso, o Romero, e as coisas seriam totalmente de graça. E discutindo sobre isso, falei também sobre as oportunidades. Eu quero deixar gravado isso aqui porque eu acho que escola de futebol não é um time de futebol. Escola de futebol, a criança está lá para aprender, o pai leva para ver se ele tem ou não tem a capacidade de participar daquele esporte. E falei da minha insatisfação de o moleque com 10 anos tem que sentar no banco de um time de futebol, da escolinha que ele faz parte, para essa escolinha trazer e remunerar automaticamente, que paga gasolina, paga isso, remunerar aquela criança que vem lá de fora, para a gente desacreditar daquilo que a gente tem aqui dentro. Então eu acho que se chama escola de futebol é para ele aprender a vencer e a perder. E a gente, para ser alguma coisa no amanhã, a gente tem que ter a derrota contra a criança. Ou não passa a mão na cabeça, amanhã você ganha. Não é desmotivado. Então eu compactuo com a fala de todos vocês e acho que o futuro está no esporte, porque através do esporte, com essa quadra que eu também tive o desprazer de ver, quadra que eu já presenciei, que é Messa de Capela Santa Rita, eu tive o desprazer de ver o pouco caso com patrimônio público, conforme está aquele lá nas maneiras. Parabéns, Medalha, você atentou. Eu faço questão também de assinar isso contigo, porque eu acho, como eu já falei por várias vezes aqui, a gente trabalhando em harmonia, estamos trabalhando em prol do povo, que é a nossa função. Então nós aqui não somos situação, não somos oposições, nós somos o povo. E toda fala minha, eu faço questão de falar para todos vocês. Eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte dessa casa, porque hoje nós passamos na rua, nós não ouvimos nenhum deboche, nós ouvimos muita credibilidade, tanto eu quanto qualquer que aqui esteja representando o povo. Então, falo já de imediato a respeito desse requerimento que eu fiz. Não é um requerimento político, é um requerimento obrigatório para todos nós, vereadores, e creio pela capacidade, o caráter que o nosso prefeito tem, isso não vai ser nada difícil para ele, que tem certeza que as coisas estão fluindo da melhor maneira possível. Mas aqui nós estamos para fiscalizar.
e é o que faremos. Hoje eu estou assim, muito feliz, porque no início eu assustei, mas hoje eu vejo que cada um aqui, o intuito no final chega a ser um único intuito, que é o benefício do Rio Novo, é o benefício da população. Então eu quero parabenizar todos vocês e falar que eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte. Muito obrigado. Inclusive também, o vereador Dário, é um bairro que eu faço mais frequente, e já vieram várias reclamações no mesmo sentido, sabe? E eu fiz já um pedido pessoal à Polícia Militar que se faça mais presente naquele local, principalmente a Ratinho, que é onde mais pratica os problemas que está acontecendo no momento. Então, parabéns pelo requerimento. Requerimento número 127/2025, os vereadores que aprovam, fiquem sentados da forma que estão. Aprovados por unanimidade. Requerimento número 128/2025, autor Tário Correia Baroto. Vem requerer que seja estudada a possibilidade de remoção da estrutura denominada de reservatório de elevação, localizada na pracinha do bairro Santa Clara. Em discussão e votação, com a palavra vereador autor Tário Correia Baroto. Essa estrutura, aquela estrutura de 2 andares, né, que era, como eu já falei aqui na reunião passada, na caixa d'água, somente um reservatório de elevação para bombear a água lá para o bairro da Moinha. E ela tem causado assim, certo transtorno aos moradores, inclusive de usar suas residências. O GR mesmo, ainda o Oceano, lá tem uma questão da garagem lá no canto, e que dependendo da obra que foi feita ali, ele vai ser prejudicado, que não pode porque existia a rua, a bifurcação ali na pracinha, agora como cimentado, vamos fazer a pracinha como um todo, dependendo da forma que fizer ali, a parte da garagem do canto lá vai prejudicar ele, e o município não pode fazer isso. Então, talvez tenha uma outra forma, né? Parece que, pelo que eu procurei saber, que está sendo utilizado sim, mas talvez tenha outra forma da Copasa, ou o município também, juntamente com a Copasa, de quem que é o responsável, usar de uma outra forma, fazer o reservatório de elevação em outro local, né? É uma coisa muito rústica, porque naquela época as coisas eram mais difíceis. A gente com a tecnologia e com os novos recursos aí, as coisas se tornaram bem mais fáceis. Então eu venho pedir aqui que seja estudada essa possibilidade, até mesmo a questão, como eu citei, a questão estética da pracinha no lugar, vai melhorar muito se pudesse remover a estrutura ali, colocar ela no novo local. Requerimento número 128/2025, única discussão e votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 129/2025. Autoria José Romeu Costa, Wellington Costa e Sandro Júnior. Seja informado o seguinte: se os motoristas que transportam as crianças e estudantes estão aptos a prestar tais serviços, se está em dia a vistoria dos veículos do município e terceirizados que transportam as crianças e estudantes. Em discussão e votação, A palavra vereador Sandro. Esse requerimento que a gente fez aqui, com uma acordo com os 3 vereadores, o meu e o Edinho, é para chamar a atenção um pouco para procurar o executivo através do transporte lá, que é o Alvarez, se não me engano, responsável por isso todo, criar para a gente certinho os custos, tudo cadastrado na CNH desses motoristas, não só da prefeitura, como os terceirizados. E as vistorias também de veículo aí, porque semana retrasada mesmo teve um problema aí de subcarga, quebrar
cemitério ali por fora ali, perdeu o funcionamento, porta não fechada, o carro acelerado, foi preciso de um outro veículo buscar. É mais ou menos para conforto e segurança dos alunos aí desses jogos. Obrigado. Requerimento número 129/2025, em única discussão e votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento de número 130/2025, autoria José Ramiro de Oliveira Tocha. A disponibilização mensal das cópias do balancete resumido da receita e da despesa e os montantes de cada um dos tributos arrecadados e os recursos recebidos da forma do artigo 66, 39º da Lei Orgânica Municipal, incluídos os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Única discussão e votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 131/2025. Autor Fabiano Araújo, Sandro Dutra e Wellington Costa. Requeremos nos termos do artigo 31 da Lei Orgânica que seja encaminhado por meio da mesa ao prefeito do município de Rio Novo, senhor Guilherme de Souza Nogueira, pedido que seja analisada a possibilidade de marcação de todas as demandas de diagnóstico de TEA que se encontrar na Secretaria de Saúde. Única discussão e votação. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Coelho. Eu gostaria, primeiramente, boa noite a todos, boa noite aos vereadores, à plateia presente. Eu gostaria de estar complementando também esse requerimento, eu acho que faltou uma informação aqui. Gostaria de estar solicitando, se porventura a Secretaria de Saúde, o Executivo, não puder atender toda a demanda, que possa nos apresentar aqui a planilha das demandas de pessoas com diagnóstico de TEA, principalmente os testes neuropsicológicos, porque tendo em vista que a gente agora já tem as emendas impositivas também, e a gente está para votar o orçamento daqui a alguns meses, para a gente se programar e destinar também para custear a parte desses exames. Tá? Somente isso, muito obrigado. Então, só vai acrescentar aí a solicitação, né, vereador? Desde que os demais autores concordem. O senhor de Fabiano. Então, requerimento 131/2025, discussão e votação, com a palavra, vereador Dani. Eu gostaria de parabenizar os vereadores aqui que fizeram requerimento sobre a cobrança, visto que é uma cobrança que já vem uma longa data. Outras áreas também estão precisando, até conversei já há bastante tempo com a nova secretária de saúde, e vinha conversando já com a secretária antiga também, a Márcia, sobre a questão da oftalmologia. Várias pessoas aí com problemas, crianças, e infelizmente a CISP não contrata oftalmologista pediatra. Então várias crianças aí necessitando do serviço de oftalmologia, e toda vez que vai falar, vai contratar, só fica você vai contratar, mas ao mesmo tempo o município não dispõe uma outra condição dessas pessoas fazerem aí os procedimentos, os exames, o que vai só piorando a visão dessas crianças. Então eu gostaria de parabenizar aqui novamente os vereadores, gostaria de assinar, se possível, com eles o requerimento, e vou já fazer, até pronto, um requerimento sobre essa questão da oftalmologia, lá que tem bastante demanda aí, que já vem há muito tempo. Estou falando aí de casos aí, não só de crianças, mas pessoas adultas que estão com 3, 4 anos para trás, 5 anos, e o município não dá um jeito de procurar uma forma de atender essas pessoas que não têm condições. Nós sabemos que perante a Constituição, saúde é o direito de todos,
Mas a gente vê aí tantas pessoas que têm condições aí que nós sabemos, tendo as regalias aí, regalias não, entre aspas, é o direito, e outras pessoas que não têm a mínima condição no município de serem amparadas. Então eu acho isso uma falta de respeito e ao mesmo tempo uma incompetência aí do poder público que não dá o amparo para essas pessoas. Palavra, vereadora Fabiana. Eu também parabenizo aos vereadores, né, por esse requerimento aí, né, e complemento, peço para assinar, né, em complemento à fala do vereador Tário, não é só a oftalmologia pediátrica, não. São muitos pais, né, muitos familiares que têm reclamado, mas não é dessa gestão, de outras gestões, então é um problema, né, que já vem, né, ocorrendo há mais tempo, mas que tem que ser solucionado para ontem, né? Afinal de contas, o SUS, a saúde é para todos. Existem outras especialidades, né, que não têm atendimento, como ortopedia, né, que às vezes a criança não tem, e não tem condições, né, mesmo que tenha, né, que nós sabemos, embora seja um direito, né, mas pessoas que têm condições conseguem. Então, assim, que seja conseguido para todas as crianças, sem distinção de classe, sem, né, situação financeira, né, mas assim, muitas crianças retornam ao município, vão em alguma especialidade e são encaminhados para outras. Um exemplo delas é a ortopedia pediátrica, e às vezes não tem. E aí como é que fica, né? Então, assim, reforçando aí o que o vereador Tário falou, né? Peço para fazer um ofício em conjunto com ele e que nós possamos também somar outras especialidades, né, que o município está precisando atender. Requerimento 131/2025, discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Agora que temos aqui da Câmara dos Deputados, recurso do orçamento da União paga aos municípios. Dispenso comentário, uma vez que já estão todos comunicados nas suas vezes. A palavra está livre. A palavra é do Santos. Hoje eu fui parar na rua, daí eu falava aqui a respeito se for veículos aqui, do requerimento. O que está acontecendo? Tem vários idosos aí em casa que não estão conseguindo ser vacinados, às vezes acamados. Vou citar um exemplo que a minha mãe tem um pouco de dificuldade de andar e ela é idosa. Porque não tem um veículo que está atendendo os PSF, nunca está disponível para passar de vacina, fazer esse levantamento e vacinar esses idosos e outras coisas mais. Então, quer dizer, só está tendo um carro para 3 PSF, que se eu não me engano, está o Lelé de motorista aí. E mais uma vez, nós vamos bater na mesma tecla. Vários carros de confiança do setor de obra, códigos de postura, que são veículos da saúde para essas pessoas andarem, e um caso aí que é o veículo para ajudar os PSF a manter, bater a meta para vacinação, não estão tendo. Às vezes até para visita do médico em casa e curativo. Então é só mesmo para dar um acontecimento ali junto ao executivo, a secretária de saúde, que vê isso aí direitinho e que possa resolver o quanto mais rápido possível. Obrigado. Pela ordem. A palavra do vereador Zé Romero. Isso aí a gente vai cansar de bater e a gente não vai conseguir. Porque eu acho que isso aí vai mais no sentimento de humanidade. De humanidade. Porque você vê que você acabou de falar, hoje eu estava ali na porta da padaria te esperando. 4 encarregados, 4 veículos. 4 encarregados, 4 veículos.
Eu não entendo, motorista de gabinete é para andar no carro do prefeito. O nome já justifica, motorista de gabinete. O motorista de gabinete do Rio Novo, o prefeito está no carro, o motorista está no outro. Então está o sol e a lua. E são os melhores carros para atender a necessidade de pessoas com necessidades especiais que estão andando aí com carro vazio. Um Zé Amigo que trabalhou por 30 anos na prefeitura com problemas seríssimos nos ossos, tomando parte de ônibus de assistência, sendo que temos tantos carros, como o vereador Santos falou, vai e falta na porta da prefeitura. A cidade diminuiu a população, a cidade não acrescentou a população. A cidade tocava para a fiscalização. Quando tinha necessidade, era isso, pedir um carro no barracão, sempre foi assim. Tanto no governo de Marco Aurélio, quanto no governo de Virgínia, quanto no governo do Totônio, quanto no governo do Zé. O tempo que ele precisou, ele teve. Então eu acho que a gente precisa desses veículos, não somos nós, a gente precisa desses veículos, quem de fato tem a necessidade de qualquer problema de saúde. Porque ninguém quer ter o que eles têm. Ninguém quer ter o que eles têm. Então, pelo menos um conforto para chegar com dignidade, limpinho, bem, o corpo bem, para fazer uma hemodiálise, para fazer uma quimioterapia, uma radioterapia. Tem pessoas que saem daqui para aproveitar carro para fazer uma quimioterapia, tem que ficar lá depois 2, 3 horas, porque tem que esperar engate de carro para fazer o apoio dele. Não, pelo menos dignidade para essa pessoa, nós temos a obrigação de dar. Isso compete ao poder público, porque eu acho se nós temos que bater no peito que nós temos tanto veículo, nós temos que ter tantos veículos para servir a população. Como estamos no aguardo desse carro da educação, que as aulas já vão começar e até hoje esse carro não chegou. Então nós temos que cobrar, porque é um direito e nosso dever. Nós estamos aqui para cobrar a necessidade de todos aqueles que estão lá fora. E eu acho que chegou a hora da gente fazer uma coisa mais séria, oficializar, porque falar aqui não vai adiantar muito. Se vocês concordarem, a gente oficializa isso aí. Carro da saúde é para servir a saúde, carro de obra é para servir a obra, carro do esporte é para servir o esporte, longe de nada. Eu só acho que nós estamos deixando, como o Sandro falou, uma pessoa com uma locomoção tão difícil tem que se arrastar para ir num PSF tomar uma vacina. Então cada PSF tem que ter seu carro, cada PSF atenda a sua área, atenda o idoso da maneira necessária com respeito. É isso que eu tenho a dizer e eu acho que é o que nós devemos fazer. Eu estou de acordo em a gente oficializar e exigir o quanto mais alto esse veículo à disposição da saúde. Muito obrigado. Boa noite. Palavra, vereador Pedro. Boa noite, vereadores, senhores vereadores, Luiz Carlos, nosso companheiro ali, todos os funcionários da casa. Eu queria dar parabéns para o prefeito pela volta da tanta festa do funcionário que sempre foi feita em 1º de maio. Um evento que sempre foi feito e hoje voltou às atividades. Pela Flávia Velho, vamos a todos. A palavra, vereador Tânia. Falar sobre duas coisas, aproveitar que o Pedro ali falou sobre a questão da festa lá. Também gostaria de parabenizar pelo retorno, né, da época do meu pai, onde sempre era feita a festa lá no Prainha, os jogos, e também gostaria de dar uma ideia ao prefeito, se possível fosse, fazer uma festa de final de ano para o servidor público, lá da Cauã, que sempre era feito, talvez agora faça no Prainha, porque a Cauã tem estado deplorável. Pedindo, né, questão de pedindo os prêmios aí para as pessoas que são prestam serviço para a prefeitura, fazendo sorteio de prêmio igual era feito. Então, assim, a questão da valorização do servidor, né, que é muito importante. As pessoas creem que
a Alane Pira e o município são tão importantes. Outra questão, eu gostaria de parabenizar o vereador Sandro por levantar essa pauta aí. A gente já vê desde o início a questão de não querer transparência. Logo no início eu não falei nada, mas quando eu pedi, já no primeiro requerimento, que é adesivação dos veículos, em questão do município, eu venho cobrando isso daí da época da gestão passada, questão de colocar os setores também no veículo, toda cidade coloca, aqui não coloca, para que fica mais difícil a fiscalização. E quando a questão aí pautada pelo vereador, se o município realmente quiser atender essas pessoas idosas, já que ele tem gastado dinheiro aí sem necessidade, no meu modo de ver, poderia às vezes fazer essa vacinação no final de semana, onde tem carros disponíveis, paga hora extra os funcionários aí do setor de vacinas, e atendendo essas pessoas, provavelmente eles devem ter o levantamento através dos agentes comunitários de saúde, das pessoas que são acamadas, têm dificuldade de locomoção. Então é listar todas essas pessoas aí e fazer essa vacinação, que é tão importante para essas pessoas. Então, gostaria de fazer das palavras do Zé Romeu também, explanando tão bem, a questão aí das pessoas utilizando veículos sem precisar. Então, assim, acho que tem muitas formas do município economizar, você tirar de onde não precisa para colocar onde precisa, onde realmente é necessário. E a gente não vê as coisas dessa forma. A gente vê muitos gastos desnecessários, alguns fogem da nossa competência, que acaba a lei resguardando as pessoas, ou o executivo, competência dele, atribuição do prefeito, mas a gente tem que fazer ao menos a nossa parte. Então, eu gostaria de mais uma vez parabenizar os vereadores aí, o Pedro também falou sobre a questão da festa do dia 1º de maio, a celebração da missa. No mais aí, desejar uma ótima semana a todos vocês, ao Robertinho que chegou aqui. É isso aí. Com Deus todo mundo. Também gostaria de parabenizar o prefeito no resgate da festa do Dia do Trabalhador. Inclusive foi muito harmoniosa, muito legal, agradou a todos. E sobre a festa de final de ano também, o vereador o prefeito até já comentou comigo que tem muita vontade de fazer essa festa de confraternização dos funcionários da prefeitura. E um ponto mais importante, que foi tocado também pelo vereador Dário, é tão sério essa distribuição de saúde entre ricos e pobres, que o prefeito não soube o resultado da pauta, do resultado da reunião. Mas o prefeito teve uma reunião com o juiz de direito sobre isso. Se pode contar com a justiça para se tem condição de mudar essa situação. Uma vez que, inclusive, o atendimento aos ricos o numerário é bem maior do que se faz aos pobres. E a gente executivo, tem a obrigação de fazer igual para todos. Mas ele tem que ter uma solução para isso, porque, igual o senhor falou, é até ruim de falar, mas é verdade. Tem muitos que não precisam usar, quando usam, estão tirando da boca dos que precisam. Então eu gostaria, de primeira oportunidade que eu tiver com o prefeito, eu quero saber qual a posição que a justiça deu para ele. Pela ordem. Com a palavra, vereadora Família. A respeito do SUS, eu bato no peito mesmo e defendo, que é um sistema que todo mundo depende dele. Agora, essa questão de ricos e pobres, infelizmente ou felizmente, o SUS é para todos, sem distinção alguma. O que acontece é que nós, todo o poder público, precisa melhorar a informação para que chegue a todos, porque as pessoas com melhor poder aquisitivo, ela tem uma orientação melhor, ela tem um advogado, então ela sabe
Gente, não estou aqui dizendo, né, que nós que tenhamos menor poder aquisitivo, mas assim, a gente é muito sabedor disso, né? Às vezes até o próprio funcionário do sistema, né, do poder público, alguns vão indicar melhor, porque, né, tem aqueles amigos e tudo. Então nós precisamos assim de um mecanismo para que a informação chegue a todos, né? Nós temos aqui no nosso município os conselhos municipais, né? Eu participei, sempre fui ativo, né, em todos os conselhos municipais aos quais eu participei, e a minha obrigação, né, eu era voluntária, né, são conselhos formados de forma paritária pela sociedade civil e por pessoas do governamental. A nossa obrigação é levar informação a essas pessoas. Além da informação, cobrar para que esses direitos sejam cumpridos. Então, assim, eu acho difícil, né, até mesmo com a justiça, porque a justiça tem que ser feita, né, em todos os setores. Então, a justiça é a justiça, ela tem que ser para todos, para o rico e para o pobre. Eu acho que a gente tem que se atentar aí em fiscalizar mesmo, em levar informação para quem precisa, né? Eu acho que é isso. O SUS é para todos, né? Tem que ser cumprido para todos, rico, pobre, né? Mas eu acho que está tendo aí uma discrepância na questão da informação, seja em todos os setores, tá? E aí é a nossa obrigação fiscalizar, orientar e informar. Concordo com a vereadora Fabiana, mas é o seguinte, o momento hoje de caixa, principalmente da saúde, é uma situação difícil. Todo o Brasil, não só na Vila, todos os municípios do nosso país. Eu acho que tem que ter uma discussão sobre isso, tem que buscar maior entendimento sobre isso, pela gravidade do momento. Eu acho que tem cada dia que passa, a dificuldade é maior de dinheiro chegar e demanda aumentar. Então tem uma solução isso aqui, tem que achar uma brecha nessa lei. Porque eu, por exemplo, quando eu preciso de remédio, eu vou na farmácia. Se não tiver, eu vou comprar. Eu não brigo não, até porque hoje eu estou aqui, vereador, presidente, eu sempre assim, quando eu não conseguir na saúde, eu faço minha compra, vou lá e compro, faço meu sacrifício e compro. Eu acho que todo mundo tinha que fazer a parte dele, em função exatamente da população maior, que é o pobre. Fala, senhor presidente. Fala, vereador Fabiano. Continuo concordando com o senhor, né? O padre, né, da nossa igreja, o padre Cláudio, ele falava isso, né, a questão da consciência humana, mas infelizmente nem todos têm, né? E a lei, ela está aí para ser cumprida, volto a dizer, o SUS é para todos. Então nós temos que fazer um mecanismo que a informação chegue a todos e que nós possamos, assim, orientar, dar um suporte para essas pessoas onde a informação não chega, porque muitas vezes chegam numa farmácia que sabe que o cidadão X receba um medicamento, né? Com muitas pessoas acontece, já aconteceu, que o medicamento do cidadão X ele tem. Mas aí como é que você vai chegar lá e vai falar o cidadão X tem um medicamento tal? Como é que é isso? Vai nas questões éticas, como é que você vai falar o que falou? Agora o cidadão Y não tem, né? Então assim, eu continuo batendo nessa tecla, que a lei seja cumprida para todos, né? E que assim, essa questão às vezes de brechas, né? Eu acho que muitas vezes por buscar brechas na lei, né? Que nos encontramos, né? Da forma que nos encontramos, tem tido melhorias, é claro, mas essas brechas eu não concordo muito. E assim, eu bato nessa tecla, que a informação chegue para todos, que o direito seja cumprido por todos e assim, que nós possamos aqui desempenhar nosso papel junto ao Executivo para estar tentando solucionar isso aí para todo mundo.
Pela ordem, senhor presidente. Palavra Então, do vereador Zé Roberto. com essa fala de todos aí, e tiro o chapéu, eu vou deixar uma frase do Papa Francisco: a paz é possível, desde que seja com igualdade. Se tiver igualdade, todo mundo vai ser beneficiado. O problema é a desigualdade. A desigualdade, como você falou. Aquele que não tem a informação, ele já perdeu, porque o grande, que vai tirar da boca do pequeno o pão, ele tem toda a informação. Ele tem onde chegar, ele tem quem chegue por ele. O pequenininho não, ele já chega esbarrado, ele já chega envergonhado. Então nunca vai acontecer. Se não existir a igualdade, não adianta bater aqui, bater ali. Então a paz é possível, desde que seja com igualdade. Então é isso que nós temos que lutar sempre. Muito obrigado. Palavra ao vereador também. Infelizmente, a política que é realizada no nosso município, e vem sendo realizada por 8 anos, pelo então prefeito Ormel, é uma política voltada àquelas pessoas que são formadoras de opinião. Então, entre ele ajudar uma pessoa simples, humilde, que às vezes a pessoa é tão humilde que a pessoa tem vergonha de abrir a boca para reclamar de uma coisa que é direito dela. E entre ele ajudar essa pessoa e ajudar uma outra pessoa que tem condição de fazer aquilo com recursos próprios e não com recurso público, ele vai preferia sempre ajudar essa pessoa com recurso público, a pessoa que tinha condição. Por quê? Porque a pessoa é formadora de opinião. Amanhã, aquela pessoa que ele ajudou, ela tem o poder de convencimento sobre aquelas 50, sobre aquelas 100, coitadinha, não, fulano de tal, foi bom sim, pô, foi muito bom. Aí faz uma narrativa lá, que a narrativa hoje em dia é tudo, eles criam a narrativa e vai falando aquilo, até a mentira vira verdade. E aí vai falando aquilo, não, que ele é muito bom, sim, ele é muito bom, ele é muito bom. Pessoa humilde vai lá, não, fulano é bom mesmo. Ela não quer nem ter o trabalho de raciocinar. Então por isso que nós temos várias casas aqui, mesmo conseguindo recurso para amparar as pessoas que são pobres, ou então o prefeito Ormel não amparou. E sei de alguns lugares que foram amparados, mas por que você não fez? Porque as pessoas têm medo. As pessoas tinham medo de você falar uma coisa, você tem que ter prova, você não tem prova, você perde a credibilidade, você fica mentiroso. Mas nós sabemos, então, uma situação aqui que vocês devem ter visto. A casa aqui do Pedrinho, filho do Pedro Paulo, foi rasgada aqui no cantinho do passeio perto da Emil, para levar lá perto do Bamba lá. Pestagem de água de chuva, com problema no canal. Tudo bem. Não sou contra não. Mas as pessoas, as coisas que a gente fala, tem que ser direito de todo mundo. A água que tem ali na esquina aqui perto do fora aqui da igreja ali, na Visconde, que atravessa a Silva Ribeiro ali, ela continua desde quando eu entrei como vereador aqui. O que precisa ali? Um bueiro seco ali, atravessar o cano ali no desnível que tem na Visconde, ela vai escorrer e cair lá no bueiro que tem lá embaixo. Continua até hoje. Mas por quê? Por que fez aqui para ele? Não fez uma coisa que era um local público, de uso coletivo, interesse de todo mundo. Não fez por causa disso. Então, a política que tem em nossa cidade, espero que o então prefeito aí no início da sua gestão aí não pratique a mesma. Atenda primeiro, é igual sopa quente, da beirada para o meio, ou então os pequenininhos, as pessoas que mais precisam do amparo do poder público. Porque senão vai continuar da mesma forma, as pessoas que mais precisam ficam desamparadas, e as pessoas que têm condições de às vezes fazer as coisas com recurso próprio, logicamente ali
a pessoa não pode sair rasgando a rua e fazer o que fez, mas que as pessoas sejam paradas. A pessoa aí no de campo, a dona Soninha, onde inclusive a assistência social foi lá fazer medo dela, que não podia deixar eu fazer vídeo na casa dela, entendeu? O John, a Amanda, onde a própria prefeitura foi lá, destruiu a casa deles lá, o Futa de Campo falando que era da outra casa, pretexto eleitoreiro, e não fez a casa, uma covardia, e assim em outros vários locais. Então, infelizmente, a nossa população aí, eu acho que só vai ter essa igualdade se mudar a educação do país, se tiver direito para todos. Tem a questão das cotas aí, direito à educação. Eu sou contra esse negócio de cota, igual que eles fazem aí. Eu sou a favor de você dar o direito a todo mundo de competir igualmente. Mas aí você não dá direito de competir igualmente, porque muita gente aí que entra por cota tem muito mais estudo do que outras pessoas que não são cotistas. Então, nosso país aí, questão mesmo cultural, questão de educação, só assim eu acho que nós vamos mudar o país, porque enquanto depender somente da política, eu acho bastante complicado, porque nós precisamos muito do povo eleger as pessoas honestas, corretas, sérias, para estar em diversas situações, assumir diversos os seus, questão do prefeito, presidente, deputados, e aí as pessoas não serem ludibriadas, as pessoas terem como pensar e realmente ver quem é uma pessoa dessa, quem é uma outra que é voltada à população e outra que somente quer benefício próprio. Então, isso aí eu tenho a dizer sobre essa questão, e no mais aí uma ótima semana novamente a todos vocês. Pela ordem. Vou falar de novo, né? Realmente o país, né? Ele precisa que se mude a educação, né? Do país, mas a gente precisa começar em cada território. A respeito das cotas, eu respeito a opinião, né, do vereador que ele é contra, mas eu sou totalmente a favor, porque exemplo disso são alunos aqui no nosso município que são cotistas, né? E essa questão, né, de cotas é uma questão muito mais profunda, que se a gente for falar nela aqui, a gente vai ficar a noite inteira, mas assim, estou disposta um dia que a gente puder, né, talvez levantar um debate ou falar disso, mas nós temos aqui no nosso município alunos de medicina, né, porque quando você pensou que o menino ia conseguir passar em medicina, né, e aqui no nosso município nós temos cotistas, né, se não fosse o sistema de cotas, eles não conseguiriam. É lógico que em tudo, né, em tudo precisa de adequações e melhoras, né? Visto que a educação é que vai mudar o nosso país, mas assim, eu sou totalmente a favor disso e volto a bater na tecla, porque eu sou de uma época que nós tivemos aqui já prefeitos no município que eram coronelistas, né? Prefeitos que pessoas por isso que eu bato muito essa tecla da informação. Os benefícios eventuais, né, que são garantidos pela assistência social no nosso município, auxílio caixão, por exemplo, ninguém quer, mas chega uma hora que precisa. Então, eu morando lá no bairro Renascer, né, eu lembro que muitas vezes a gente, né, e em outros lugares também, né, muitas vezes a gente tinha que sair fazendo vaquinha aí pela rua, bate na porta de um comércio, bate na porta de outro, para pedir, né, uma ajuda para a pessoa ter a dignidade, né? Na verdade, a pessoa já morreu, né? Mas a família ter a dignidade de enterrar seu ente querido em paz, né? Chegar em porta de prefeito, não te dou, você não votou em mim, vai pedir quem você votou, e aí quem você votou já não estava aqui mais, né? Então, assim, bato nessa tecla, gente, informação.
Vamos trabalhar, vamos fazer nossa parte e garantir que a população seja assim informada. Questão também de medicação. Eu tenho meu pai que é diabético, né? E no município a gente sabe, né, de tratamentos, né, outros tratamentos. E pessoas, né, no SUS mesmo, que tem um tratamento melhor, né, com medicamentos melhores, insulinas melhores, né, de melhor qualidade, né, e aparelhos mais modernos, né. Já busquei outras vezes, não consegui, né, embora sabendo que outras pessoas tinham. E assim, mesmo eu sendo sabedora dos meus direitos, né, da minha família, eu não consegui, né, até hoje, né, não consegui, vou tentar mais uma vez, mas assim, eu bato nessa tecla, sabe, gente, que a informação chegue e nós vereadores, não fiquemos de olho fechado para essas situações, porque eu acho que é assim que a gente vai conseguir seguir, né, a nossa obrigação aqui, que é a melhoria do bem-estar da nossa população. Obrigada. Tchau, vereador Fabiano. Boa noite, diretora, boa noite, meus amigos, vereadores, pessoal do auditório. Com relação ao exemplo que o vereador Dário deu na casa do senhor Pedro, deixar bem claro que não foi captação de água pluvial, não. O que ele fez na casa dele foi 2 banheiros, a obrigação dele é levar o esgoto do banheiro até na rua. Vamos chegar na rua, a obrigação da prefeitura, porque não pode jogar dejeto na rua. Então ele foi ali, o esgoto. E teve que achar, devido que aquela rua não tem rede de esgoto. O esgoto é tudo ligado no quintal do outro, passando pro outro, que quando fez não tinha um plano diretor, não tinha nada, era um dependendo do quintal do outro, entendeu? Então, só para deixar registrado que não foi água pluvial, foi água de esgoto. O que ele fez está certo. Ele tem que pegar o esgoto dele, vou tirar o esgoto do meu banheiro e colocar na rua. Daquele período onde parou, a obrigação da prefeitura mesmo. Só para dizer, uma boa noite a todos. Fala, vereador. Respondendo a 2 questões aqui, talvez a vereadora, concordo que ela falou, talvez ela tenha entendido errado. Vereador Fabiano, não é que eu sou contra a cota, eu sou contra a forma que é disponibilizada a cota, porque eu acho que independente de classe social, questão de raça, questão de idade, eu acho que devia ser através do ensino que foi ofertado àquele adolescente durante a sua vida. Por exemplo, um adolescente que estudou lá na roça, ele tem muito menos poder de competir com outro adolescente que teve um acesso melhor à educação. É isso que eu estou falando. Então, assim, isso não quer dizer se ele é de uma cor, de outra, se é de uma classe social. Geralmente, as pessoas que são de classe social mais alta, elas têm essas condições melhoradas. Então, essa questão é isso, não é questão de cor, de raça, não é isso, é questão de acesso à educação. Eu acho que devia olhar a questão por acesso à educação de uma de outra. Lógico que as cotas se beneficiam centenas, milhares de pessoas aí, e que realmente precisam e vêm se tornar excelentes profissionais. Eu mesmo tenho amigos que foram cotistas e tal. Então eu acho essa questão. A questão do Fabiano aí, eu só citei o que é que vem na cabeça. É lógico que a prefeitura tem que... Mas se essa mesma condição aí, do pobrezinho lá na periferia, eu queria ver a prefeitura ter aquele monte de homem dia de sábado ali, fazendo aquele tipo de serviço. Jamais teria, não teria, ele ia ter que ficar implorando um monte de lugar, eu já conheci um monte de lugar onde a rede de esgoto está 3 metros ali, a pessoa fica implorando, vê lá, já paguei aqui, ó, já recebeu lá a taxa de ligação de esgoto e nada, porque várias pessoas não procuram. Então, é isso que eu estou falando, as pessoas, quem está lá como executivo, ela tem que tratar bem todo mundo. Eu acho que tem que ter uma isonomia, tem que ter as prioridades, no lugar que as pessoas são mais desfavorecidas, são mais prejudicadas,
em questão de outro lugar, aquele lugar tem que ter uma prioridade. Agora a questão aí, eu até falei que eu não sou contra, eu acho que tem que estar no direito, eu falei isso na minha fala, está no direito, e a prefeitura tem realmente que fazer, mas que faça para todo mundo, aí fica escolhendo isso aí, por causa da questão que eu já mencionei, não vou falar novamente. Formação de opinião, as pessoas são formadoras de opiniões, e aquelas pessoas que são formadoras, ele tem a prioridade é delegar nessas pessoas e as outras ficam lá. Tem lá o Tadeu, tem o Serafim, tem outra casa lá, tem em outro lugar, tem vários lugares aí que as pessoas e foram prometidas, as pessoas foram ludibriadas, e época de campanha, né, que fala, não vou fazer assim, cara candidato, vou fazer, não, pode deixar que eu vou fazer. E nada foi feito. Então é isso, não estou reiterando aqui, não estou falando que foi errado, estou falando que é certo, mas que faça para as outras pessoas na mesma prioridade, na mesma agilidade que são feitas em outros locais. É isso aí que eu tinha a dizer. Nossa Senhora. Ó, gente, eu já fui embora, tá? Mas eu entendi sim a questão das cotas, mas assim, a gente pode, né, num outro momento, estar falando sobre isso, mas como nós temos, né, vamos ter aí em julho a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, não é isso que o Senhor disse, né, não é isso que muitas pessoas dizem, mas às vezes muitas pessoas falam, vou falar do Estatuto da Criança e do Adolescente para não dizer que eu estou querendo puxar sardinha para o meu lado. Mas por que nós temos hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente? Para passar a mão em cabeça de criança e adolescente, para eles virarem bandido, como muitos falam? Não. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, por quê? Porque há muitos anos, né, e até hoje ainda acontece, né, mas há um tempo atrás isso era corriqueiro e normal, né? O abuso, né, em todos os sentidos, abuso de adultos, abuso de pais e crianças, né? Quando ele precisou que fossem feitas leis para que essas crianças e esses adolescentes fossem amparados pela nossa sociedade. Hoje precisa de melhorar muito, mas isso é um progresso. E a respeito das cotas, concordo com a questão, né, com a questão social, mas concordo muito com a questão racial, étnica, sabe? Mas assim, isso fica para um outro momento, né, que a gente possa ter um debate, que possamos trazer pessoas aqui, né, para estarem informando. Eu também me coloco à disposição, mas eu respeito a opinião de cada um, tá, gente? Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a reunião ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, de 5 de 5 de 2025.